Olá, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Arlen Ferreira, sou professor de Geografia e hoje estaremos juntos em mais uma aula de Geografia. Só lembrando a vocês que essa aula está destinada a alunos do primeiro, segundo, terceiro e quarto período de Educação de Jovens e Adulto, também alunos dos sexto e sétimos anos do Fundamental 2. Só lembrando a vocês que essa aula é uma aula especial porque hoje nós vamos trabalhar exclusivamente com charges. Charge é algo muito interessante e um mecanismo extremamente importante no processo de ensino e aprendizagem. Pegando um gancho, mandando um abraço especial também para a professora e diretora Osana e para o seu vice Gilberto, lá da Escola Frei Eugênio, que projetou a Escola Frei Eugênio como uma escola referência da cidade de Uberaba. Tá bom? Vamos lá? Bom, hoje a nossa aula é exclusivamente vinculado à questão da utilização da charge no processo de ensino e aprendizagem, tanto na área da geografia como subsequente em outras áreas. Tá joia? Vamos caminhando aqui. Bom, só para fazer uma definição rapidamente do que é charge. Charge, na realidade, é um estilo de ilustração, ou seja, que tem por finalidade satilizar o objeto, satilizar a cena de maneira lúdica para levar um processo de compreensão mais simples e mais pensativo. Quero dizer que, a partir da charge, nós damos condições para o nosso aluno pensar, raciocinar, criar mecanismos de interpretação e criar por si próprio, dentro da capacidade, a interpretação de cada modelo social. Tá bom? Eu coloquei aqui a primeira charge só para a gente começar então o nosso trabalho. Imagine o seguinte, tem um jovem aqui, na realidade configurado, né, numa espécie de jeca tatu, um proletariado, né, um pobre, uma imagem mais ou menos, né, que eu me refiro. Em cima, uma pessoa rica, né, assim, venerando a questão ocidentalizada, norte-americana, estadunidense. Mas o que ele quer dizer aqui, na realidade, é que o proletariado carrega o mundo, né? Ele faz aqui nessa charge uma divisão social, na realidade, esse antagonismo entre o rico e o pobre, ou seja, o rico numa condição superior e o pobre, na realidade, como um objeto mantenedor desse processo social. Tá joia? Vamos caminhar para a próxima charge. Olha que interessante que nós podemos trabalhar vários aspectos correlacionados à charge. Eu fiz questão de trazer essa charge aqui para falar um pouco da globalização. Globalização foi o assunto da aula passada. Mas olha que interessante, veja como a charge consegue trabalhar categoricamente os assuntos. Preste atenção, aqui na realidade é uma festa proposta na interpretação, na ilustração da charge, não é? E aí chega três pessoas, três cidadãos pobres, não é? E aí o guarda fala, olha, a entrada de vocês é pela entrada dos fundos, não é? Qual que é a sátira, na realidade, da interpretação? Dizendo o seguinte, falou, olha, aqui quem interpreta, aqui quem entra, aqui quem frequenta são pessoas do alto patamar social. Na realidade, vocês não pertencem ao nosso grupo, à nossa classe. Portanto, a entrada é do fundo. Consegue compreender? Então, nós damos, a partir da charge, compreensão para os nossos alunos interpretar, criticar e, sobretudo, conhecer, mas dentro da visão dele, o que ele consegue compreender a partir dessas ilustrações. São ilustrações praticamente utilizadas no mundo inteiro nos melhores colégios, não é? É o mecanismo que nós estamos utilizando agora para dar sequência a esse processo de ensino e aprendizagem, muito utilizado dentro da geografia. A próxima charge algo muito interessante é que no processo de ensino-aprendizagem, sobretudo quando nós nos relacionamos à questão de alunos dos sextos e sétimos anos, nós, professores, sempre criamos um mecanismo de ensino-aprendizagem. É claro que nós não caminhamos em uma só linha. Cada aluno tem uma capacidade de interpretação, tem uma capacidade de assimilação. Nós precisamos ter o olhar atento para poder fazer isso acontecer dentro de sala. Evidentemente que se nós caminhássemos numa linha só, haveria um processo de exclusão muito grande dentro de uma sala de aula. Só lembrando a vocês que aqui eu me refiro a alunos da educação de jovens e adultos e também alunos dos sextos e sétimos anos. Olha que charge interessante que nós podemos trabalhar dentro dessa charge, sobretudo desigualdade social. Olha que interessante. O pai rico fala para o filho,
filho, damos seu iPad, né? Tô te dando um iPad. E o pobre, evidentemente de maneira crua, né? Até muito sintomática, diz, filho, você vai a pedir. Na realidade, a criança está numa avenida, né? E a mãe está falando, falou, olha, você vai a pedir. É claro, pessoal, que a charge, de certa maneira, ela faz uma generalização. Evidentemente que, de maneira geral, não é isso que acontece dessa maneira, mas é para levar o aluno a pensar, é para levar o aluno a raciocinar, é para dizer para o aluno que esse processo, esse mecanismo de globalização, de capitalismo, onde as pessoas são fascinadas por tudo isso, não leva a riqueza e não leva a prosperidade de maneira igual. Existe uma parte da sociedade que é extremamente descriminalizada. É isso que eu quero passar para o nosso aluno, para que ele possa compreender esse processo, para que ele se torne um cidadão próspero e que tenha consciência socialmente dessa desigualdade social, tá certo? Vamos para a próxima charge aqui. Olha, é outra charge muito interessante que nós também falamos sobre a questão do flagelo da fome. Só lembrando a vocês que foi algo superado aqui no Brasil, na década de 80, nós ainda falávamos do projeto do flagelo da fome, né? Claro, com uma série de ações e políticas públicas, hoje a fome não é tão intensa, mas é preciso ter a consciência dessa dimensão continentalizada que é o território brasileiro, que as coisas não funcionam da mesma maneira. Evidentemente, quando a gente nos refere sobre o agreste, o semiárido, o nordestino e vários localidades do território brasileiro, nós não temos o mesmo processo tecnológico e a mesma capacidade de absorção que temos aqui na região centro-sul, tá bom? Isso é importante entender. O Brasil é um país extremamente desigual. Mas olha que interessante a charge. A menininha, né, toda bem vestida, de sapatinho, de bolsinha, né, escutando música, aquela questão toda, fala, meu iPhone está tocando. Do outro lado, um menino magro, né, fragelado, fala, minha barriga, né, minha fome está tocando. Na realidade, fazendo uma analogia, quer dizer, uma parte da sociedade tem acesso aos modelos tecnológicos, tem acesso a toda essa paixão, né, que caminha, que prospera o capitalismo, a globalização, e outra parte é a parte excluída. Tá certo? Vamos caminhar para a próxima charge aqui. Pessoal, olha que interessante. Essa charge, na realidade, já fala da questão ambiental, já fala da questão da biota, da fauna, da flora, o que o homem tem feito com a nossa natureza, o que o homem tem feito com os rios, não é? Esse capitalismo desacerbado, esse capitalismo vinculado 24 horas ao consumo, de certa maneira não tem escrúpulos, sobretudo quando nós nos referimos à questão da poluição. Olha os nossos rios, né? Olha as nossas florestas. E a charge traz justamente isso, né? Os peixes pedindo socorro, aí no meio de boia, de garrafa PET, de uma série de questões. Do outro lado, uma cidade, as pessoas não têm consciência. E aí joga dejetos, joga objetos nos rios, né? E gira todo esse transtorno, toda essa poluição. Só uma deixa para vocês. Na realidade, a mesma água que tem no mundo, desde a formação do arqueozoico, desde a formação do mundo até a formação dos oceanos, existe a mesma água até hoje. Professor, mas não está faltando água? É claro que com a mudança climática está havendo essa discrepância climática, mas na realidade a nossa grande problemática é a questão do acesso à água potável, tá certo? Mas e a água do oceano? A água do oceano tem um grau de salinidade muito grande e o processo de abstração desse sal ele é muito caro. Portanto, a nossa grande problemática é a questão do acesso à água potável. Só para deixar claro isso para vocês. Vamos para a próxima charge aqui. Olha, que interessante aqui. O mar virou depósito de lixo, né? Gente, e é interessante quando a gente fala que o mar virou depósito de lixo, nós temos, por exemplo, as usinas nucleares. Só lembrando a vocês que vários países, principalmente a grande parte da Europa, não tem o mesmo potencial hídrico que tem o Brasil, que tem os Estados Unidos. Portanto, as fontes matrizes, principalmente da França, da Alemanha, de alguns países do leste europeu, principalmente do Japão, lá na Ásia, é voltado à usina nuclear, ao enriquecimento de urânio.
E esse urânio, a partir do momento que ele gera energia, ele vira um lixo nuclear. O que eles fazem com esse lixo? Eles colocam dentro de contêiner de aço, de chumbo e joga dentro dos oceanos, não é? E aí esse é um dos problemas. E o outro problema é a quantidade de lixo jogado nos oceanos. Tanto tendo em vista aí, que passa diariamente na televisão, peixes mutantes, tartaruga enrolado em arame, enrolado em garrafa PET, daí uma série de questões de problemas ambientais, né? E aí a charge expressa justamente isso, levando, sobretudo, o nosso aluno a pensar, a raciocinar e, sobretudo, a mudar os seus atos, não é? E disseminar dentro da sua própria casa, na sua vizinhança, dos seus amigos, a questão da prosperidade ambiental. Quando a gente fala na questão ambiental, é preciso lembrar que nós não nos referimos só à questão da floresta. Porque quando a gente fala em questão ambiental, a gente fala, olha, na floresta, lá no mato, lá na fazenda, os animais. Ambiente é onde nós vivemos, é onde nós frequentamos, é ambiente, é ambiental. Por isso, ambiental, tá certo? Vamos caminhar aqui para o próximo slide. Imagine que ação interessante que está acontecendo aqui, né? É o que acontece nas cidades, não é? A questão de varrer o lixo para o vizinho, de varrer o lixo para baixo, ou seja, não se preocupando, quer dizer, isso é problema do vizinho, isso é problema do outro, eu resolvo na minha porta aqui, só que tem um detalhe. Imagine que tudo na nossa vida é um ciclo, pode ter certeza que vai voltar a você. Se você joga o lixo da rua, igual a charge está expressando, vai entupir os bueiros e, consecutivamente, entupir as áreas fluviais e, consecutivamente, vai voltar lá na sua casa. Vai ter a questão ambiental. É preciso ter essa consciência ambiental. Olha, desde cedo ensinei ao meu filho toda a questão ambiental. Por exemplo, se ele chupa uma bala, ele não joga o lixo no chão, em qualquer lugar, ele coloca no bolso. E em casa ele joga dentro da lata de lixo, porque é uma questão de educação ambiental. Grandes problemas da sociedade, grandes problemas da cidade principalmente, está vinculado justamente a essa falta de educação ambiental aqui. Veja que o personagem está colocando lixo na lata de lixo, enquanto o vizinho de manhã jogando todo o lixo, lá casca de banana, lata, garrafa PET, no bueiro, né? Evidentemente que vai entupir o bueiro nas primeiras chuvas que der e aquilo vai inundar toda a região e todas as pessoas vão passar por um problema terrível, tá certo? Passando para o próximo slide. Olha, repare que esse slide também é muito interessante, o que nós diariamente observamos, as pessoas na rua, né, no carro, as crianças ali, às vezes o pai e a mãe não ensina, e às vezes até o pai, né, jogando lixo na rua, tá vendo? Lá o cachorro, né, lá atrás, o cachorro, embora seja um animal irracional, né, mas nesse momento ele está sendo mais racional do que o próprio ser humano, que é o animal racional. Consegue entender a analogia? Então isso a gente vê, consegue observar direto nas ruas, né? As pessoas jogando garrafa PET, jogando latinha de cerveja, de guaraná e daí em diante. E criando a mesma problemática ambiental. Pessoal, percebe que o trabalho da charge, na realidade, é levar o nosso aluno a pensar, a levar o nosso aluno a interpretar e a conhecer a problemática não só ambiental, mas de qualquer assunto, de qualquer temática, tá certo? Caminhando para o próximo slide, volta só um. Olha, é interessante esse slide aqui, porque agora nós já mudamos a temática, que embora está tudo interligado. Aqui nós estamos falando exclusivamente sobre o aquecimento global, não é? Nós temos aqui no meio da imagem aqui um mundo extremamente decadente, não é? Morto, por sinal, vinculado à ação antrópica, vinculado à ação do ser humano, né? Imagine aqui os rios, não é? Todos poluídos, com pneus, daí por diante. Do outro lado, nós temos aí uma imagem aqui muito interessante, que é de emissão de dióxido de carbono, monóxido de enxofre na nossa atmosfera, ocasionando, sobretudo, a questão do aquecimento global, da chuva ácida, do efeito estufa e daí por diante, né? Do outro lado, as queimadas, não é? Você vai ter um ambiente extremamente aquecido e daí emissão também para a nossa atmosfera, destruindo a nossa camada de ozônio e subsequente às queimadas, que é o que está acontecendo hoje no Brasil, tendo em vista a queimada do Pantanal e o sul do Pará, não é? Aí as maiores queimadas dos últimos 30 anos.
tá certo? E nosso próximo slide, aqui falando sobre o que acontece nas grandes cidades, principalmente nos grandes centros. Evidentemente que isso não acontece, por exemplo, na cidade de baixo porte, de pequeno porte, que seria abaixo de 100 mil habitantes. Mas, por exemplo, em São Paulo, nos grandes centros, né, nas grandes capitais, onde a concentração industrial é com mais intensidade, evidentemente que o processo de emissão de gás na atmosfera é muito mais intenso. Isso interfere diretamente na vida das pessoas, principalmente na qualidade do ar e daí por diante na destruição da camada de ozônio e câncer de pele, uma série, né, de problemas ocasionados pela emissão de gás na atmosfera. E é claro que um dos grandes vilões dessa emissão são as grandes indústrias. E aí eu não me refiro só ao Brasil, principalmente às grandes potências, os Estados Unidos, a China, a Alemanha, que são os países que mais produzem, que mais emitem dióxido na nossa atmosfera. Tá certo? Próximo slide aqui. Um slide muito interessante é esse aqui, que é, na realidade, o pai e o filho assistindo televisão e aí mostra, né, uma cena de uma roça, de uma fazenda, né? E aí o filho comentando para o pai: olha, pai, um dia eu gostaria de morar num lugar desse, né? Eu acho que não vai demorar muito para a gente falar isso, embora muitas das vezes nós já estamos falando isso, não é? Nós já estamos sentindo a necessidade de ir para um lugar realmente que tem um pitoresco, não é? Que tem um clima ameno. Hoje, essa intensidade com que a cidade atinge nossas vidas, nos dá uma necessidade muito grande de procurar esses lugares, né? Então, todo mundo já está querendo voltar para o campo, ou pelo menos distrair para as pousadas, para os lugares, para ter acesso a essa qualidade. Acaba que nós estamos perdendo essa qualidade na cidade. Tá certo? Subsequente, o próximo slide. Aqui, já deu aqui. E uma outra questão que agora dá para falar também da questão ambiental, vinculado ao campo, a questão dos agrotóxicos, né? A pessoa aqui já está aguando, né? Aguando as plantações, já usando uma máscara, né? Já dizendo, olha, a quantidade de poluição de agrotóxicos nos nossos alimentos, na nossa estrutura latifundiária é tremendo, é terrível, não é? Mas por que eu coloquei todos esses slides, né? Na realidade, para mostrar os nossos telespectadores que nos assistem nesse momento, os nossos alunos, os pais, né, a importância desse mecanismo de trabalho, o quanto é importante trabalhar com a imagem, o audiovisual. Isso é muito forte para o aluno, porque leva o aluno a interpretar, a entender. Quer dizer, a imagem, ela vale muito, ela é muito importante nesse processo de compreensão, de ensino-aprendizagem. Tá certo? E o nosso próximo slide, na realidade, não poderia faltar, que é o slide da Mafalda, né? O grande escritor, cartunista Joaquim, que era o argentino Joaquim Lovato, morreu agora o mês passado, com 88 anos, e foi assim, um dos caras que eu mais li, não é? Um dos caras que eu mais trabalhei, essa charge da Mafalda foram, por exemplo, publicadas em mais de 30 países, não é? Os caras mais conhecidos, e nós perdemos ele agora o mês passado, morreu com 88 anos e deixou um legado fantástico e tem certeza que vai perpetuar por muitos e muitos anos, porque seus trabalhos eram fantásticos, né? Quem nunca trabalhou com a charge da Mafalda, não é? E aí, para a gente finalizar, eu trouxe uma charge da Mafalda, que ela fala sobre a questão do dedo indicador. Ela, na realidade, ela está fazendo uma crítica social. Era uma menininha, é um personagem criado, ela tem 6 anos de idade, né? Na percepção do seu criador, e ela aponta o dedo e ela fala sobre a questão do dedo, a importância do dedo, né? E ela fala, poxa, o dedo é tão importante que, fazendo esse sentido, um empresário consegue, por exemplo, demitir 3 mil funcionários fazendo só assim. Na realidade, claro que é uma crítica ao modelo social, a esse patamar diferencial, desigual entre patrão e empregado, tá certo? E para finalizar, né, uma breve
retrospectiva da nossa aula, então nós falamos exclusivamente da charge, né, da importância da charge no ensino e aprendizagem, né, e o quão importante os professores utilizarem, né, demasiadamente a charge em seus trabalhos. Os alunos adoram, além de ser engraçado, interessante, o processo de fixação e compreensão é muito grande, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula. Valeu!